a nossa irmã Doris Vieira, né? E em substituição ao nosso irmão Humberto, falará sobre um grande apóstolo da doutrina espírita, mais ou menos contemporâneo de Allan Kardec, e que nos legou uma série de livros extraordinários, muito bem escritos. Era um sábio e um poeta, o senhor Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Então, hoje nós vamos conhecer a vida e a obra, né, desta figura extraordinária, que muito auxiliou Allan Kardec no processo de difusão da doutrina espírita, maiormente na Europa. Mas vamos elevar todos o nosso pensamento e fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus, o nosso mestre, orientador, modelo, guia, que mais uma vez nos conceda as suas bênçãos para a nossa reunião, para a nossa irmã, expositora da noite, e para cada um de nós nesse instante que aqui viemos em busca de um aclaramento de nossas mentes, o fortalecimento de nossos espíritos, principalmente da fé, que é o grande instrumento alavancador da nossa evolução espiritual. Querido mestre, te agradecemos por estarmos aqui hoje, reunidos em vosso nome, buscando as luzes do conhecimento, sobretudo da consolação que a doutrina espírita nos traz, ampliando os nossos horizontes mentais, fazendo com que raciocinemos em termos de eternidade, saindo da verdadeira prisão que é a percepção da vida em termos materiais apenas. Ao compreender a dimensão do espírito, os nossos espíritos também se alteiam em busca de novos conceitos, de novas propostas evolutivas. Que os nossos mentores espirituais possam se fazer presentes, estando conosco nesse instante. E que possamos sair desta reunião fortalecidos e melhores do que aqui chegamos. Em vosso nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nós abrimos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Então pedimos a nossa irmã Doris que assuma a sua tribuna. Eu não sei se está saindo bem o som. Está todo mundo ouvindo, né? Bem, uma boa noite a todos vocês. É realmente muito bom estar aqui. Eu frequento muito o lar aqui porque a gente trabalha no nosso estudo, né, Carla? Estou vendo a Carla, a Lázaro. Mas eu fico muito satisfeita, muito feliz de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho, especialmente sobre um tema tão interessante, tão bem colocado já pelo Dr. Luiz Antônio, que é falar sobre essa figura tão maravilhosa do Espiritismo, que é Leon Denis. Então, quem aqui ainda, porventura, não conhecer Leon Denis, eu espero que saia daqui com vontade de querer conhecer melhor, né?
porque é uma figura importantíssima para a nossa doutrina espírita. E a doutrina espírita é essa doutrina consoladora, maravilhosa, que com certeza nos faz tanto bem. Eu estava conversando há pouco com a Jurandira aqui, uma grande amiga minha e trabalhadora dessa casa, e a gente estava falando sobre isso, né? Como a doutrina espírita é consoladora, como ela nos... Então, ela está aqui agora, como ela nos ajuda, não é? Como nos faz bem. Então é sempre bom, e a gente faz essa tarefa com muito carinho, realmente. Mas eu já fiquei passando aqui, porque eu botei a mão em cima do meu... Eu vou passar. Esqueci que eu não tenho o controle aqui, só para passar os slides. Mas a gente vai começar a falar sobre Leon Denis, porque, na verdade, Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, como o doutor Luiz Antônio falou, mais ou menos contemporâneo. A gente, na verdade, durante muitos anos eu achei que Leon Denis tinha vivido na mesma época que Kardec, que eles tinham sido muito amigos nessa encarnação, que eles trocaram muitas ideias, né? E a gente vai fazendo essa imagem, porque a gente, embora conhecendo bastante a obra de Denis e conhecendo muito a importância que ele teve para a doutrina espírita, faltava a mim, como eu acho que falta para muitas pessoas, conhecer mais um pouquinho sobre ele em si, sobre a pessoa de Leon Denis. Então, Leon Denis, ele realmente, quando ele nasceu, em 1846, Kardec já estava, foi no ano que Kardec completou 42 anos. E ele só foi conhecer Kardec mesmo alguns anos depois, bastante depois, quando ele já estava adulto, né? Então, vamos trocar mais. Pode passar para mim. Eu não vou poder usar aqui, tu sabes, eu acho. Será que eu consigo? Tá? Consigo, é que eu não virei bem para lá. Então, gente, quando Leon Denis, então, durante a sua vida terrena, conheceu o Livro dos Espíritos. Foi uma parte, um momento muito marcante na vida de Leon Denis. Ele era um homem, assim, muito inteligente, muito compenetrado nas suas coisas. Ele tinha embora uma semelhança muito grande com Kardec, como vocês vão ver no decorrer do que a gente vai conversar, em termos de ideologicamente falando, em termos de ser humano, de bondade, de conhecimento, de sensibilidade, mas em termos materiais eles tinham vidas completamente diferentes. Enquanto Kardec foi um homem de posses, um homem que nasceu numa família de gente muito culta, uma família de magistrados, né? Um homem que teve uma educação primorosa. Leon Denis, ele foi uma pessoa de origem humilde, ele foi pobre, ele teve que trabalhar arduamente para conseguir sobreviver e ajudar sua família. Ele era um autodidata, ele aprendeu por conta própria, estudando e lendo muito, e ele era extremamente curioso e, acima de tudo, ele amava os livros e amava livrarias e bibliotecas. Então, um dia, ele passou por uma livraria e viu na vitrine dessa livraria um livro que chamou a atenção dele pelo nome muito inusitado para ele, o Livro dos Espíritos. E quando ele viu esse livro, com esse título, ele ficou tremendamente curioso. E ele entrou e comprou esse livro, embora às ocultas de sua mãe até, porque a mãe dele não aceitaria que ele comprasse um livro intitulado O Livro dos Espíritos, né? Mas Leon Denis, ele leu, ele se jogou imediatamente na leitura do livro. E ele tinha, nessa época, ele tinha apenas 18 anos, quando ele teve esse primeiro contato com o Livro dos Espíritos. Isso aconteceu em 1864, portanto, aconteceu apenas há 5 anos antes do desencarne de Kardec. Então, até aí você vê que ele passou essa existência toda dele sem saber da existência de Kardec. Aí ele conheceu Kardec, conheceu o Livro dos Espíritos, e são palavras dele. Ele nos conta assim,
Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Então, realmente, o Livro dos Espíritos trouxe para ele tudo o que ele buscava, tudo o que ele ansiava. Eu lembrei muito quando eu li essas palavras de Leon Denis, nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que depois de ter lido o Livro dos Espíritos falou: minha alma finalmente encontrou onde pousar. Essa frase de Bezerra é muito linda e até o filme que tem sobre Bezerra começa com essa frase, porque Bezerra de Menezes já tinha lido todos os livros sacros que nós temos. Eu tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nada respondia para ele as questões que ele ansiava tanto por entender. E quando ele leu o Livro dos Espíritos, também com muito receio, porque de origem católica, de uma família extremamente tradicional, ele se considerava um herege, lendo um livro chamado O Livro dos Espíritos. Então, 63 anos depois desse fato, já no ano em que Leon Denis desencarnou, ele já estava então com 81 anos, ele confirma essas afirmações que ele fez quando ele ainda tinha 18. E ele diz assim, isso aí está no livro, gente, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, um livro que ele publicou um pouco antes do seu desencarne. Então, nesse livro, Denis diz assim: segundo o que Allan Kardec me disse, eu próprio vivi no oeste das Galhas, as minhas primeiras 3 existências humanas, e conservei sempre em mim as impressões das primeiras épocas. É por isso que eu, na vida atual, aos 18 anos, assim que li o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tive a intuição irresistível da verdade. Parecia-me escutar as vozes longínquas ou interiores falando-me de 1000 coisas esquecidas. Todo um passado ressuscitava com uma intensidade quase dolorosa. E tudo o que eu vi, observei e aprendi desde então não fez mais do que confirmar essa primeira impressão. Leon Denis aí estava à beira da morte, já no ano de 1927, e a gente pode ver que o que ele sentiu no seu primeiro contato com a doutrina se fazia totalmente verdadeiro no final da sua vida. Passa para mim, então. E ele vai mais adiante, ainda neste livro, O Gênio Céltico, e ele diz assim, este livro que ele estava falando nesse momento é o livro que ele estava acabando de publicar. Este livro pode, pois, ser considerado em grande parte como uma emanação desse além para onde em breve eu vou regressar. A todos aqueles que o lerem, possa ele trazer uma radiação do nosso pensamento e da nossa fé comum, um raio do alto que fortalece as consciências, consola as aflições e eleva as almas em direção a esta fonte eterna da verdade, da sabedoria e do amor que é Deus. Por isso, e como disse o Dr. Luiz Antônio aqui também no início, embora ele tenha recebido o codinome de apóstolo do Espiritismo, Leon Denis é o poeta do Espiritismo. As coisas que Leon Denis escreveu, como ele as escreveu, eu acho que eu até hoje só ouvi ou li pela lavra dele. Ele realmente era um poeta. A gente, quando começa a ler os livros de Denis, a gente não quer parar, porque realmente é maravilhoso. Então vamos no próximo.
Então, quando que foi o seu encontro com Kardec, né? A gente já falou ali antes que eles se encontraram já nas Galhas. Então, nessa última existência terrena, ele se encontrou primeiro, aliás, na vida dele, nesta experiência como Leon Denis, ele se encontrou com Kardec pela primeira vez, pessoalmente, em 1867. Quando Kardec foi convidado para fazer uma palestra na cidade de Tours, e que até foi a cidade onde ele desencarna depois. Ele nasceu em 1846 em Fou e desencarnou em Tours em 1927. E o interessante foi que eles tinham alugado uma sala, né, para fazer a conferência, para receber Kardec. Mas em função das complicações políticas da época que estavam acontecendo na França, eles tiveram que cancelar, porque a polícia da época impediu que fosse feito aquele encontro. Eles não podiam fazer esse tipo de encontro de pessoas, e eles então convidaram as pessoas para que se fizesse essa reunião na casa de uma pessoa amiga. Como eram muitas pessoas, umas 300 pessoas, eles fizeram no jardim dessa residência. Então é bonito porque eles assim, reuniram-se assim na casa de um amigo sob a luz das estrelas, onde aproximadamente 300 pessoas ficaram em pé, porém felizes de poder ver e ouvir Kardec. Eu acho que nós também ficaríamos, né? Eu ficaria também de pé, sentada no jardim, ou dentro de uma casa espírita, ou de uma igreja católica, ou de onde fosse, para ouvir Kardec, né? Então vamos no próximo. Mas ele teve outros encontros, né, com Kardec. Gente, eu estou aqui fazendo... Ele teve outros encontros com Kardec. Quando foram esses encontros, então, que ele teve com Kardec? Eu encontrei várias vezes Kardec sobre o plano terrestre. A primeira, como a gente já falou aqui, foi na cidade de Tours. E eles tiveram que se reunir nesse lugar. Só que no dia seguinte dessa reunião, quando fui levar-lhe os meus cumprimentos, encontrei-o nesse mesmo jardim, subido num banquinho, tipo assim, de uma escadinha, né? Colhendo cerejas para a senhora Allan Kardec. Esta cena bucólica, palavras de Denis, cheia de encanto, contrastava com a gravidade dos personagens. Mais tarde, encontrei-o, então, em Bonneval, onde fora participar de um encontro espírita, reunindo adeptos da região, e, finalmente, encontrei-o em Paris, ao curso de minhas viagens, onde pude trocar ideias com ele sobre a causa que nos era tão cara. Então, ele conheceu o Espiritismo em 1864 e conheceu pessoalmente Kardec pela primeira vez, então conheceu ele em 1867. E nesse curto espaço de tempo de contato com Kardec, o que aconteceu entre eles foi aflorar o que já havia espiritualmente entre os dois. A grande afinidade e essa conexão espiritual entre eles, que era resultado de muitas encarnações ou de muitos séculos passados, né? Então, quais foram os encontros, então, deles, né, nas vidas anteriores? Ele repete aí que Kardec, ele mesmo, né, contou a ele que eles foram, compartilharam essas experiências nas Galhas, né? E, além dessa época bem antiga, antes de Cristo, né? As vivências por ele reveladas, por Rivail, né? Reveladas nas obras póstumas, começam, a gente sabe, pela história que a gente estuda no Espiritismo, quando então Kardec foi, numa encarnação passada, um sacerdote druida, né, no meio do povo celta. E aí Kardec também revela para nós que, depois dessa encarnação, ele renasce como Jean Rus, vivendo entre 1369 e 1415. Jean Rus foi um precursor da reforma protestante e, finalmente, com Hippolyte Léon Denis Rivail, ou seja,
o nosso Allan Kardec, já no século XIX, né? Quanto a Leon Denis, nesse período em que Kardec andou nas suas andanças pela Terra, eles tiveram digamos, uma conexão muito intensa. A gente conhece pela literatura espírita, devidamente comprovado, né, que Denis compartilhou com Kardec, primeiramente, as suas experiências nas Galhas, mais tarde, como John Wycliffe, vivendo em 1328 e 1415, durante já precursor da Reforma Protestante, onde ele deu um testemunho muito intenso, né, dos ensinamentos de Jesus, justamente desprovidos esses ensinamentos que Wycliffe trazia, que Jean Hus trouxe, que o próprio Martim Lutero lutou por isso, o pensamento cristão na sua essência mais pura, sem os dogmas e também as deturpações do clero da época. E com isso, depois dessa encarnação como John Wycliffe, ele então vem ao planeta como Leon Denis. E a gente sabe também pela literatura espírita que caso Kardec de alguma forma não fosse capaz de concluir a sua tarefa, a sua missão, que era grandiosa e foi grandiosa, Leon Denis seria e era o espírito já preparado na espiritualidade para assumir essa tarefa. E Jerônimo de Pádua, que também Jerônimo de Pádua foi uma pessoa, um espírito que veio também com uma missão tremendamente importante na época e trabalhou muito junto com Jean Hus. Inclusive, os dois foram condenados à morte na fogueira, né? Tanto Jean Hus como Jerônimo de Pádua morreram queimados, né? Jerônimo de Pádua, inclusive, estava muito doente até na época, muito fraco, e foi levado a uma situação terrível de abjurar aquilo tudo que ele dizia, negar tudo que ele dizia. E ele nega, mas na mesma hora ele volta a si e retoma a sua postura, né? E se entrega totalmente à sua crença e às suas convicções. Então, os dois morrem, não na mesma ocasião, mas os dois morrem queimados. E uma coisa interessante, depois de a gente entender essas vivências todas entre Kardec e Denis, a gente vê que o conhecimento deles, ele transcendia essa vida. Ele era muito mais intenso e eles já tinham experiências, os dois, muito juntos, não é? Ambos lutando pelas mesmas coisas. E uma coisa interessante da gente perceber é que existe uma semelhança muito interessante no nome de Kardec e no nome de Leon Denis. Porque, na verdade, o nome de Leon Denis está inserido no centro do nome de Kardec. Então, a gente vê ali Hippolyte Léon Denisard Rivail. E no meio a gente vê Leon Denis, né? No centro do nome de Kardec. Eu achei isso muito curioso, muito interessante, muito significativo isso. Eu nunca tinha percebido, até que eu li. Eu tentei achar aonde eu li isso. Mas, sinceramente, eu não sei onde eu li. Não anotei na época, né? Mas eu tive que trazer porque eu acho isso extremamente interessante, mesmo porque a gente que sabe das conotações do espírito, né? Das implicações espirituais dos seres, da maravilha que a doutrina espírita nos ensina nesse caminho, é muito interessante a gente ter esse tipo de coisa. É uma curiosidade, mas como a gente sabe, nada é por acaso, né? Nada é coincidência, as coisas já são todas preparadas, né? Então, quanto à colaboração e à conexão deles, Leon Denis foi assim, pelas palavras dele mesmo, ele falou isso num determinado ponto, né, dos seus escritos. Estou dizendo, colaboração
é ainda melhor. É mais a comunhão de duas almas perseguindo um objetivo comum. Então, realmente, tanto Kardec como Leon Denis entenderam nessa encarnação e sabiam nessa encarnação das implicações profundas que existia entre eles. Quanto à produção literária de Leon Denis, ele tem uma produção literária bem grande, mas eu trouxe aqui apenas alguns poucos que a gente tem mais conhecimento dentro da doutrina espírita. Nossa, a literatura espírita dele foi ampla, mas ele também teve outros livros que estavam fora da literatura espírita. Mas esses que eu coloquei são os que a gente conhece mais. Esse maravilhoso aí, que diz o problema do ser, do destino e da dor, no invisível, depois da morte, cristianismo e espiritismo, o grande enigma e Joana d'Arc, médium. Esse da Joana d'Arc, porque esse espírito Joana d'Arc, daqueles tempos de Wycliffe, de Jean Rus, daquele pessoal todo, aquilo aconteceu bem naquele período, no meio daquela guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, né? E onde Joana d'Arc vivenciou toda a sua experiência mediúnica e toda aquela vida deslumbrante, maravilhosa e sofredora que ela teve, né? E Joana d'Arc era um dos espíritos que esteve sempre junto de Leon Denis. E mais de uma vez ele a ouviu dizer: vai tranquilo, meu amigo, nós estamos do teu lado, tu vais vencer. Porque, na verdade, Denis sofreu muito, tanto quase, não vou dizer quanto, mas quase, como Kardec. Porque depois do desencarne de Kardec, por isso eu digo que Denis foi e é muito bem codinominado o apóstolo do Espiritismo, porque eu vejo nele, assim, mantendo o devido respeito que eu devo àquele ser maravilhoso que foi Paulo de Tarso, mas eu vejo Paulo de Tarso como o apóstolo dos gentios e o que nós cristãos devemos a Paulo de Tarso, não é? Pelo o cristianismo não ter se fraturado e se quebrado em 1000 pedaços depois da partida de Jesus, a mesma coisa eu vejo com o papel que Leon Denis teve após a partida de Kardec. Ele foi fundamental para manter digamos, a doutrina espírita na sua integridade, não é? Lutando, porque se a gente for ler um pouquinho mais, a gente vai ver que muitas coisas aconteceram após o desencarne de Kardec. Nem tudo foram flores depois que ele se foi, e a doutrina simplesmente chegou até nós como chegou, e unicamente pela bondade de Deus, que com certeza é importante, mas porque espíritos bem preparados já estavam no planeta Terra para nos ajudar a manter isso. Então a gente tem figuras dentro do Espiritismo fantásticas que nos ajudaram, que a gente tenha hoje nas mãos a doutrina espírita ainda tão pura como ela foi trazida pelos Espíritos sob o comando de Jesus. Então temos que pensar no Espiritismo realmente como o cristianismo redivivo, o cristianismo de novo, não é? E Leon Denis foi muito importante para que isso se concretizasse. Então, essa frase, agora eu começo a falar um pouquinho sobre a obra de Leon Denis, mas essa frase em que Leon Denis escreveu isso, onde ele diz: na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Aí está um dos exemplos da poesia, não é, de Leon Denis. Mas além da poesia está a essência verdadeira da evolução do princípio inteligente, não é? A gente, quando começa a estudar a doutrina espírita e entra em obras como André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, né? E vai estudando como aconteceu esse processo de evolução do princípio inteligente até chegarmos na razão,
E a gente ouve e pensa muito nessa frase de Denis. E eu coloquei ela aqui porque eu já ouvi ela algumas vezes, né? Às vezes dita um pouquinho assim diferente do que eu, porque a pessoa fala muito no mineral aí. E Leon Denis nunca falou no mineral aí. Leon Denis fala no ser vivo, na planta, no animal e no homem. O mineral é um dos reinos da natureza, faz parte de um dos reinos da natureza. Também, ao longo do processo de formação do planeta Terra, passou pelos seus processos evolutivos. A gente mesmo sabe, se a gente pensar simplesmente no que é um diamante, nada mais é do que o mineral se transformando ao longo de milênios, né, sob força da pressão e da temperatura. Então existe sim, mas o mineral não é um ser vivo, porque o princípio inteligente, ele não se acopla no mineral, ele perpassa, ele se sente atraído, mas ele não se vincula. O princípio inteligente vincula-se apenas no ser vivo. Da bactéria, dos seres mais primitivos do planeta Terra, mas seres vivos, até o homem. E Leon Denis, isso aí eu trouxe até a referência, aonde ele está, onde a página, o livro, aonde está escrito. Isso está escrito justamente no problema do ser, do destino e da dor, no capítulo, na primeira parte, o problema do ser, item 9, evolução e finalidades da alma, na página 123 no meu livro. E ali Leon Denis diz essas coisas maravilhosas. Ele diz assim: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, então pensem aí, desde a célula verde ao vegetal. Desde o embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas entre nós. Aí ele vai adiante e diz assim: cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. E finalizando, ele fala justamente essa frase: na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só pode se realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então ele faz uma divisão bem linda quando nós temos então, quando fomos então dotados de razão, quando o princípio inteligente se tornou espírito, nós então passamos a encarnar apenas em corpos humanos. E a partir desse momento, mesmo que tenhamos começado de forma muito primitiva, lá nos primórdios, quando ainda éramos homens das cavernas, nós fomos progredindo intelectualmente e ficando cada vez mais senhores do nosso livre-arbítrio e, portanto, cada vez mais responsáveis por aquilo que escolhemos, que dizemos e que fazemos, né? E aí eu falo, eu acho que como eu não acompanho direitinho pelos meus alfarrábios, eu acabo falando antes, às vezes, das coisas que eu ia falar, mas no final. Então, nesse slide que eu falo sobre o apóstolo do Espiritismo, eu coloquei aqui que realmente foi no ano de 1882, então vocês veem bem depois do desencarne de Kardec, né? Kardec desencarnou em 1869, que foi, em realidade, o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e os sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo,
que olham para o Espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitem em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer a doutrina. Então, quer dizer, foi a partir desse momento que Leon Denis começou a enfrentar de maneira mais dura os obstáculos que vinham contra a doutrina espírita. E a gente sabe que a vida de Kardec foi totalmente voltada, e especificamente no final dos seus dias, porque se a gente pensar na codificação, que Kardec viu o primeiro fenômeno das mesas girantes em 1854, né? E em 1869 ele desencarnou, e nesse período ele produziu tudo o que ele produziu com auxílio dos espíritos da codificação. E ainda, além de tudo isso que ele produziu, que nós temos notícia, como 5 livros, né, do Pentateuco Espírita, como todo o que ele produziu na Revista Espírita e outros livros também dentro da doutrina, além disso tudo, ele trabalhou profundamente rebatendo justamente os detratores da doutrina espírita, mas sempre ele respeitou muito aqueles que se colocavam contra a doutrina com argumentos pensados, argumentos respeitosos, não é? E ele não se preocupava com aqueles que apenas deturpavam a doutrina espírita, porque assim se preparavam e queriam, se cuidavam de fazer. Então, Kardec sempre respondeu com muito critério e com muito respeito. Inclusive, tem um livro de Kardec que ele estava trabalhando no final da sua vida e ele nem chegou a publicar, foi publicado depois, chama Glossário de Obras Espíritas. É uma coisa assim, esse livro, ele existe, e Kardec estava fazendo como que recapitulação de todas as obras, mas não apenas das obras espíritas em si, mas de todas as obras que falavam sobre o espírito. E todas as obras, inclusive, que eram contra o espiritismo, mas que tinham argumentos respeitosos, de peso. Como, por exemplo, muitas vezes um cientista diz para o outro: eu não concordo com o que você postulou nesse trabalho, por isso, isso e isso. E o colega respeitosamente responde a ele: eu falei isso por causa desses e desses e desses. Então, o diálogo respeitoso e levado a efeito com base em argumentações sólidas e bem colocadas, Kardec respeitava demais. E esse livro é interessante, é uma obra que a gente nem vê falar de Kardec, mas que existe. Glossário, eu tenho, sabe? Eu copiei até em PDF esse livro último de Kardec. Só que não foi publicado em vida. Ele estava trabalhando naquilo quando ele desencarnou. Então, vamos adiante aqui. Outras frases. Já quase a minha hora, né? Eu estou terminando aqui. Outras frases que nós lembramos de Leon Denis, essa foi uma que ele diz assim: a verdade assemelha-se a gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Olha aí essa poesia de Denis, né? Uma outra coisa que ele também deixou escrito: em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Então ele sabia como o ser humano ainda é falho, e somos. E por isso Kardec ficou tão preocupado de dizer que o espiritismo não era uma religião. Porque a religião é coisa dos homens. Os homens criam a religião. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus trouxe a palavra dele, o cristianismo. Não a religião católica, ou a evangélica, ou a protestante, ou a espírita. Todas as religiões que nós temos no planeta Terra, todas as divisões, todas as seitas, todas as igrejinhas, todos os preconceitos ligados a isso, foram coisas criadas pelo homem. Deus nunca criou isso, Jesus nunca veio ao planeta Terra para criar uma religião. Ele veio para nos ensinar o amor, né? Nos ensinar a fraternidade, nos ensinar a sermos bons, nos ensinar que somos responsáveis por aquilo que fazemos, e pedir a gente que se melhore. E por isso, 1800 anos depois, ele veio novamente, através dos espíritos da codificação,
nos trazer a sua palavra de novo. Gente, o que é a beleza do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec se preocupou apenas com o Sermão da Montanha. Kardec não botou ali nada. Depois na Gênesis ele fala sobre as outras coisas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele, que está em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte. É o recadinho para a nossa conduta moral, não é? Como nós devemos fazer se quisermos, né? E aí, terminando, eu tenho mais uma frasezinha, que também é de Leon Denis. O Espiritismo é o futuro das religiões, e não a religião do futuro. Então, por todo este trabalho de Leon Denis, por todo o seu esforço maravilhoso, por todo o suporte e apoio que ele deu a Kardec, depois, no final dos seus dias e depois do seu desencarne, né? Por tudo que esse homem representa para a nossa doutrina espírita, é que eu digo que nós precisamos, sim, cultuar muito a memória desses queridos espíritos que vieram nos trazer tanta luz. E que Leon Denis seja buscado por cada um de nós. Ele tem coisas lindíssimas, coisas escritas por ele, que eu ficaria aqui metade da noite trazendo frases e frases de Leon Denis para a gente repensar. Então, que isso sirva para todos nós como pontos de reflexão. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Peço desculpas pela minha aqui com a máquina, que eu não sou muito amiga, eu sou uma usuária, gente. Mas quando eu uso, eu tenho que estar com tudo na minha frente. Então, vocês me perdoem, mas era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu queria justamente deixar com vocês essa imagem de Leon Denis, e aqueles que não conhecem, que não vivenciaram ainda essa personalidade maravilhosa que viveu entre nós no planeta Terra, vamos buscar Denis e vamos mergulhar na leitura maravilhosa dele. Ele foi um homem pobre que lutou bastante, ele ficou cego ao longo da vida, ele, mais ou menos aos 64 anos de idade, os problemas que ele tinha de visão se agravaram muito, mas ele nunca perdeu a alegria, ele nunca perdeu a coragem, ele continuou trabalhando, ele só se entristecia porque com aquela visão assim, ele perdeu um pouco da capacidade dele de fazer os livros dele, de ler as coisas dele, de corrigir o que ele escrevia. Isso incomodou ele um pouquinho, mas ainda assim ele aprendeu Braille, né? Já depois da Primeira Guerra Mundial, ele ficou muito triste na Primeira Guerra Mundial, ele ficou triste porque muitos amigos se foram e morreram, mas ele, logo que terminou a guerra, ele aprendeu Braille e ajudou ele bastante naqueles anos finais. Então vamos ter Leon Denis como um exemplo querido na nossa vida, né? E buscar mais saber sobre ele e ler os livros maravilhosos de Denis. Uma boa noite a todos vocês.